Olá, meu nome é Daniele Lopes Oferne e meu trabalho é intitulado Repertório Vocal de Macacos Pregos, Sapajos Negritos, em Fragmentos Florestais Urbanos em Londrina, Paraná, Brasil. Este trabalho ele fala sobre bioacústica. A bioacústica é uma área que ela vai investigar a produção e a recepção dos sinais sonoros, ou seja, ela vai estudar os sons que os animais emitem, onde estes vão representar a comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Na etologia e comunicação animal, a análise das estruturas das vocalizações dos primatas, ela vai poder ser utilizada para entender como essa comunicação ocorre. Então, essas descrições sobre esses repertórios, elas vão permitir que se construam etogramas do comportamento vocal destes indivíduos. Vai fornecer aí um ponto de partida para que a gente possa analisar os comportamentos comunicativos dessa espécie, onde esse estudo das vocalizações pode acabar revelando diversos aspectos da ecologia comportamental dessa espécie que a gente está estudando. Em Sapajos negritos, que é a espécie que a gente estuda aqui nesse trabalho, a comunicação, ela vai ter um papel muito importante. Ela desempenha um papel tão importante central nas interações sociais, porque nesses grupos em que eles vivem, existem muitos receptores e muitos emissores do sinal acústico. Então, faz com que essa comunicação ocorra dentro de uma rede composta por todos os indivíduos do bando. Então, os objetivos desse trabalho são descrever a estrutura acústica do repertório vocal de um bando composto por 25 macacos prego da espécie Sapajos nigritos, um fragmento florestal do campus da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e delimitar as categorias de sinais acústicos do repertório vocal da espécie de forma robusta e aplicável. A espécie é Sapajos nigritos, popularmente conhecida como macaco prego, e nesse estudo, esse estudo ocorreu no campus da Universidade Estadual de Londrina, onde tem uma população de 25 indivíduos, composta por machos e fêmeas de diversas faixas etárias. Essa espécie, ela também é comum aqui nos fragmentos florestais do norte do Paraná, assim como também nessa área vermelha do mapa, como vocês podem ver, que pega uma parte do sudeste, do sul, aqui do país. Para as gravações foram utilizados dois tipos de gravadores portáteis. O primeiro é o Roland R26 e o segundo é o Zoom H1, onde ambos possuem um microfone integrado. Porém, foi utilizado também um microfone Shotgun CSR Yoga HT81, onde ambos os gravadores foram configurados para gravações no formato de arquivo WAV. Ao final dessas gravações, foram listadas informações qualitativas e quantitativas, como, por exemplo, a data, a hora, a temperatura e o local, como também se há presença de ruídos bióticos, abióticos e outras informações que forem pertinentes para a gente usar. Então, essas gravações elas foram realizadas nos períodos matutino e vespertino. Esses dados eles foram coletados em diferentes pontos da área de vida dos macacos na universidade, como a gente pode ver no mapa ao lado. Pois estes indivíduos eles utilizam uma boa parte do campus, tanto os setores edificados, onde a gente tem prédios e o calçadão da faculdade, como também as áreas cultivadas e o horto florestal. No indivíduo, a gente começava a fazer essas gravações das vocalizações. Quando um único indivíduo estava vocalizando, o gravador e o microfone eram direcionados para esse indivíduo. Então, no meio de todas as gravações, nós coletamos gravações de um único indivíduo e gravações do bando inteiro. Essas vocalizações, elas são divididas em simples e compostas, e a gente foi gravando até o término da vocalização em si, sem interrupções. Para as análises foram utilizados dois softwares de gravação e edição, onde as vocalizações elas foram fragmentadas em vocalizações simples e compostas. As amostras com sons sobrepostos, ruídos antrópicos ou com vocalizações de outras espécies, elas tiveram que ser ajustadas. As análises posteriores, como controle de qualidade ou até descarte de amostras com baixa qualidade, elas foram realizadas no software R.
A coleta ela foi feita entre os meses de outubro de 2019 e fevereiro de 2020, onde foram realizadas 7 amostragens, totalizando em 32 gravações, das quais 27 mostraram qualidade suficiente para análise e totalizaram 2.162 amostras, com 2 horas, 5 minutos e 47 segundos de gravação, dentre as quais 1.559 estavam adequadas para as análises. Então, com o uso desses algoritmos que a gente aplicou, a gente encontrou no mínimo 2 e no máximo 39 tipos de vocalizações, onde identificamos 4 contextos comportamentais principais, sendo eles a interação agonística, o forrageio, as brincadeiras e a interação pacífica. Esse resultado, ele corrobora com resultados que outros autores encontraram para algumas espécies, como, por exemplo, sapágios flávios com 25 tipos de vocalizações, cebos sapágios nigritos com 20 tipos de vocalizações e os cebos capucinos com 27 tipos de vocalizações. Como dito anteriormente, foram registrados ao longo das gravações 4 contextos comportamentais principais, sendo mais frequente a interação agonística, com 55%, seguido pelo forrageio, com 39,6%, brincadeiras, com 4,2%, e interação pacífica, com 0,8%. Os comportamentos secundários foram ameaça, ataque, coesão e perseguição, totalizando 0,4% das ocorrências. Por meio do algoritmo de Ward, se tornaram evidentes 3 picos de agrupamentos em gama de Pearson, nos valores de 5, 10 e 19. Estes 3 valores são, portanto, as melhores formas alternativas que a estrutura do repertório dessa espécie pode ser descrita a partir das amostras que nós coletamos. Logo, encontramos evidências de que este repertório ele é estruturado em 5 categorias gerais que podem ser subdivididas em 10 e 19 sucessivamente. O agrupamento K05 ele evidenciou 5 grupos de vocalizações que se assemelham entre si, e com ele nós pudemos examinar características do repertório vocal estudado, finalizando esse passo com a confecção de espectrogramas que evidenciam o conteúdo dos agrupamentos. Para isso, cada agrupamento foi distorcido com Dynamic Time Warping, que é um algoritmo que calcula a distorção necessária para que 2 sons fiquem alinhados e semelhantes ao máximo. E ao lado, conseguimos então ver uma representação gráfica dos resultados representados nos espectrogramas, onde ficam visíveis os 5 grupos encontrados, podendo ser então diferenciados de acordo com as cores que lhes foram atribuídas. Então, a gente conclui dessa forma que conseguimos delimitar os tipos de vocalizações de forma totalmente quantitativa por meio desses algoritmos que utilizam somente características da estrutura acústica das vocalizações e as agrupam segundo a sua similaridade. Demonstramos que sapágios nigritos possuem um repertório vasto e complexo, que ele pode ser, então, atribuindo a alta sociabilidade da espécie, onde a comunicação é um importante componente. E com este trabalho, contribuímos com informações relevantes para a ecologia, evolução e a conservação da família Cebide, a qual os sapágios nigritos pertence. Eu gostaria de agradecer à Fundação Araucária pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica que eu recebi, ao LECA, que é o meu laboratório, Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal, toda a equipe do laboratório e principalmente aos coautores deste trabalho, o Gabriel Lima Medina Rosa, Felipe dos Santos Machado Pereira, Laura Pereira Godoy e também a orientadora, líder do laboratório, Ana Paula Vidotto Magnoni. Muito obrigada para quem assistiu até aqui.